Salve, salve, amigos da Escola de Diplomacia Periférica. Seja bem-vindo ao vídeo 20º. Vamos para a segunda parte desses fundamentos de política externa. E logo de partida, a pergunta que não quer calar. Sim, César, e se a prova não for uma prova de política internacional? César, e se a prova for de direito internacional? Será que os fundamentos são os mesmos? Não são os fundamentos. Se a prova muda, a banca examinadora muda, a perspectiva muda e, consequentemente, os fundamentos da mesma política externa também vai mudar. No caso de direito internacional, os fundamentos estão no texto constitucional da República Federativa do Brasil. E, por favor, não confunda fundamentos com princípios. Via de regra, quando a gente fala das relações internacionais do Brasil, a gente se refere aos princípios que regem essas relações internacionais, não é mesmo? E aí nós vamos de partida lá para o artigo 4º da Constituição. Bem, esse vídeo não é sobre os princípios que regem as nossas relações internacionais, mas sobre os fundamentos da nossa política externa. E os fundamentos da nossa política externa são os fundamentos da República Federativa do Brasil. São os fundamentos da República Federativa do Brasil que fundamentam as nossas políticas públicas. E entre as nossas políticas públicas está a política externa do país. Beleza? Então vamos aos fundamentos. E aí eu queria te convidar para fazer a leitura comigo do artigo 1º dessa Constituição. Deixa eu pôr o óculos aqui, porque a pessoa já começou com uma idade avançada. E o texto diz mais ou menos o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Aí tem o parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Bem, muita informação aqui, viu? Como é que você vai construir a sua resposta de terceira fase? A primeira orientação que eu dei no caso de política internacional vale aqui também. Atenção ao comando. Se o comando fala em análise, se o comando fala em descrição, se o comando fala em dissertação, em comente, é importante se ater ao que o comando pede. E claro, se o comando falar de fundamentos, aí pum, você vai cair aqui para o artigo 1º. Se o comando falar de princípios, pá, você vai cair lá para o artigo 4º, tudo bem? Gostaram do pá? Pois é, então veja, se falar sobre fundamentos, são os fundamentos da República, se falar sobre princípios que regem as relações internacionais, aí nós vamos para o artigo 4º. Aqui no artigo 1º tem algumas coisas que eu acho importante comentar para você construir a sua resposta em direito internacional. Primeiro, a tese do dualismo moderado. É importante lembrar que a República Federativa do Brasil é, como diz o artigo 2º, aquela união indissolúvel, né, do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. O poder judiciário, ele defende uma tese de incorporação dos tratados internacionais a que nós denominamos dualismo moderado. A literatura dá esse nome porque ela entende que há uma diferença e há uma fronteira entre o que é direito interno, o que é direito internacional, e há sim uma prevalência do texto constitucional. Havendo uma prevalência do texto constitucional, ainda que a nossa análise seja acerca de tratados internacionais do qual o Brasil é parte, os fundamentos desse compromisso do Brasil, que estão, claro, provavelmente subscritos no Tratado Internacional, eles têm essa base no texto constitucional da República Federativa do Brasil. Por isso que é importante, então, você tomar nota aí da tese do dualismo moderado. É a orientação do Supremo Tribunal Federal, tá bom? O Poder Judiciário é um dos nossos poderes, então é importante a gente contemplá-lo na nossa resposta. Dito isso, vamos aos elementos que eu acho que são importantes aqui de você pontuar nas suas respostas de terceira. E aí, gente, nesse caso dos fundamentos, é o tipo de
instrumento ou de ferramenta que você tem para 90% das respostas em direito internacional. Porque você, em algum momento, vai precisar desenvolver um desses fundamentos para justificar uma resposta, digamos, jurídica. Beleza? Uma prova de direito internacional exige uma resposta jurídica. Vamos lá. O artigo 1º ele começa assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Isso é uma primeira informação importante. Portanto, repare, quando você está no exterior, a serviço prestando esse serviço exterior, prestando serviço para o Brasil no exterior, você não representa apenas a União. Você representa também estados, os municípios e o Distrito Federal. Porque é o que diz o texto. A República Federativa do Brasil é formada por essa união indissolúvel. Então, eventualmente, você vai prestar serviço para municípios, para estados e também para o Distrito Federal. Esse é o serviço exterior da República Federativa do Brasil. Tudo bem? Aí depois o texto continua. Esta República Federativa do Brasil, ela se constitui em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Vamos falar um pouco sobre o Estado democrático de direito? Grosso modo, em linhas muito gerais, Estado democrático de direito é aquele Estado que, além de ter a soberania baseada no povo, ele também está fundamentado no império da lei. Por isso é um Estado democrático de direito. Repare, não é um Estado de direito democrático. Faz toda a diferença, hein? Olha só o que diz a Constituição. Estado democrático de direito. Então, o democrático está qualificando o Estado. Então, o Estado que é democrático e não necessariamente o direito. Entende? Isso faz uma diferença, aliás, é uma leitura de um grande constitucionalista que nós temos aqui no Brasil, José Afonso da Silva. José Afonso da Silva tem um curso famoso, entre outros livros, mas ele tem um curso famoso na área do direito positivo, e ele faz essa inversão do caráter democrático. Em vez de ser o caráter democrático do Estado, ele sugere que poderíamos ter um direito também democrático. Mas não é a opção do Constituinte originário. O Constituinte originário optou pela qualificação da democracia em relação ao Estado. Para nós, o que é importante? A gente perceber que nós temos um Estado democrático e nós temos também, nesse caso, o que a gente chama de império da lei. Portanto, quando a gente for estudar um pouco dos princípios constitucionais da administração pública, a gente vai ver, entre outros princípios, ali a legalidade e a impessoalidade. Ou seja, a gente tem como fundamento uma perspectiva de direito público e, portanto, uma perspectiva de que o que rege as nossas relações, elas precisam estar autorizadas pela norma ou pela lei, se você preferir. A gente pode discutir norma e lei no momento apropriado também, tá bom? Bem, então vamos lá. Dualismo moderado. Aí os fundamentos, artigo 1º da Constituição. União indissolúvel, né, dos estados, municípios e Distrito Federal. Isso é importante você saber o que é a República Federativa do Brasil. E Estado democrático de direito e não Estado de direito democrático. É o Estado que é democrático. Beleza? Vamos aos fundamentos propriamente ditos? Bem, o primeiro fundamento é a soberania. Soberania é um fundamento naturalmente importante e ele tem pelo menos duas facetas, né? Tem a face externa dessa soberania, que é o que leva a República Federativa do Brasil a não se alinhar com nenhum outro Estado automaticamente. Então, a defesa do interesse nacional no plano externo decorre da nossa soberania. Isso significa também que há respeito entre as soberanias de outros estados. Isso é uma tese que o Brasil carrega aqui, como você pode ver, como nossos fundamentos, que é o respeito à soberania. Se você pega uma análise do sistema internacional, você vai perceber que o Brasil já defende isso desde o começo do século XX, com a presença do Rui Barbosa lá na Conferência de Haia, né? Ou seja, cada estado é soberano e deve ser tratado igualmente. Não basta, é claro, ter uma análise de poder
que os politólogos e o pessoal da teoria das relações internacionais até poderia fazer, mas aqui, para efeitos jurídicos, a soberania significa exatamente que as unidades, os estados do sistema internacional têm a mesma importância e o mesmo poder, ou seja, a mesma capacidade jurídica, beleza? Agora, a soberania também tem uma faceta interna, e para nós é bastante importante porque é uma fala bastante recorrente do embaixador Ernesto Araújo. A soberania interna é a soberania popular, ou seja, o poder emana do povo. Então, o nosso fundamento tem esse, do ponto de vista externo, esse não alinhamento automático, e do ponto de vista interno, a soberania popular. Tudo bem? Fundamento 2. Cidadania. Muito interessante, né? Então, a cidadania, ela implica, por exemplo, direitos políticos. Então, quando a gente pensa no direito de votar e no direito de ser votado, quando a gente pensa num regime democrático ou em algum regime de governo também, você pode pensar em outros regimes, o importante é considerar que a cidadania atribui às pessoas e aos brasileiros a prerrogativa de votar e de ser votado. É o que a gente chama de direitos políticos. Portanto, é um fundamento da República Federativa do Brasil a garantia de direitos políticos. Por isso que a cidadania é um dos fundamentos da nossa República. Então, ainda que a Constituição não diga expressamente que a democracia é um... Aliás, ela diz, minto, me perdoe, Estado democrático de direito. É porque, eu vou retomar esse assunto quando a gente for falar dos princípios sensíveis da República Federativa do Brasil. Mas segura aí que a gente já fala disso. Quando a gente fala de um Estado democrático de direito, a cidadania, ao assegurar os direitos políticos, também assegura o regime democrático. Porque o Estado é democrático, entende? Isso está lá no caput. Então, temos Estado democrático de direito no caput, um dos fundamentos, a soberania, e o segundo fundamento, a cidadania, tá? Direitos políticos, entre outras coisas, mas basicamente direitos políticos, beleza? O terceiro fundamento é a dignidade da pessoa humana. Ou seja, a pessoa humana é sujeito de direitos em função da sua condição humana. Ou seja, ainda que ela seja estrangeira, ainda que ela seja apátrida, ainda que ela seja, digamos, não seja cidadã, né, do ponto de vista do gozo dos direitos políticos. Enfim, a prevalência dos direitos humanos, que é um dos princípios que regem as relações internacionais, entra aqui no contexto da dignidade da pessoa humana como fundamento. Então veja, já temos a soberania, temos a cidadania e temos a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é a consideração da condição humana como valor. Entende? Então, como fundamento, melhor dizendo, né? O valor não ainda é um termo abstrato, mas como fundamento, a dignidade da pessoa humana, ou seja, a condição de humano, seja estrangeiro, seja apátrida, seja nacional, seja analfabeto, seja não cidadão do ponto de vista da elegibilidade, só o fato dele ser humano, ele merece um tratamento dentro do contexto do nosso Estado democrático de direito. Tudo bem? É um dos nossos fundamentos. Beleza? E aí você está construindo as justificativas da sua resposta. Aí sim, qualquer que seja a pergunta, se te demandar fundamentos da nossa política externa, que esse é o tema do nosso vídeo, você vai seguir os fundamentos da República Federativa do Brasil, tá bom? E aí, isso dá para você justificar uma série de respostas. Ora você vai usar mais a questão da soberania, ora você vai usar a questão mais da cidadania, ora você pode usar a questão da dignidade da pessoa humana. São fundamentos da nossa república. Tudo bem? Vamos para o quarto fundamento? O quarto são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esse o governo presente tem um certo apreço, mais por conta da livre iniciativa do que por conta dos valores sociais do trabalho. Mas os dois são fundamentos. E os dois são fundamentos do mesmo inciso. Você percebe que as coisas estão mais do que interligadas, né? Elas são o mesmo texto. Ou seja,
ainda que você considere que os valores sociais do trabalho não signifiquem uma complementaridade direta da livre iniciativa, o Constituinte originário coloca essas duas categorias, esses dois valores, no mesmo inciso. Isso tem uma razão de ser. Portanto, o valor social do trabalho, sendo o fundamento da República Federativa do Brasil, ele vai perseguir, por exemplo, criação de emprego, ou criação ou a promoção do empreendedorismo. Por quê? Porque é um valor para a República Federativa do Brasil que o trabalho seja considerado como um valor social. Então, não é só uma questão de remunerar os trabalhadores, não é só uma questão de atividade econômica, mas é colocar o trabalho no centro da República Federativa do Brasil como um dos seus fundamentos. É o valor social do trabalho, beleza? Claro, em relação à livre iniciativa, conjugado com o valor social do trabalho, a gente pode citar como exemplo a promoção do empreendedorismo, da atividade econômica, claro, e o Estado brasileiro como um fomentador e não como um Estado empresário. Essa tem sido a tônica deste governo. Então, o nosso Estado, ele é um fomentador da livre iniciativa, beleza? E também, nesse sentido, já aproveito para fazer o disclaimer, não tem uma relação com o Estado mínimo. Esse Estado preza pela livre iniciativa. Ele é o Estado que promove a livre iniciativa, tudo bem? Não é que ele sai da área da atividade econômica. Pelo contrário, ele atua, beleza? O quinto fundamento, queridos, é o pluralismo político. O pluralismo político, ele pode ser bem contextualizado dentro de um Estado democrático de direito, com, por exemplo, ideias como a tolerância, ideias como a diversidade, ideias como a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de consciência, escusa de consciência, como partidos políticos, né? Liberdade de associação, enfim, há uma série de instrumentos que já estão estabelecidos, expressos no texto constitucional, que decorrem do pluralismo político. Então, se você quiser escolher uma marca assim, que identifique essa convergência, por exemplo, as nossas eleições. O sufrágio universal, por exemplo. Isso é marca do pluralismo político. A divergência, você pode ver no Congresso Nacional, nós temos liderança da maioria, liderança da minoria, justamente para evitar a ditadura da maioria. Quem disser para você que a democracia é a prevalência da maioria está dizendo meia verdade. Porque a democracia, ela considera a maioria e respeita a minoria. E esse respeito não é um respeito teórico, é levar em consideração exatamente o que pensa a minoria. Afinal de contas, quem disse que a maioria está sempre certa, não é mesmo? Então a gente tem um regime democrático que considera a minoria. É um dos exemplos que a gente pode enquadrar aqui dentro do fundamento do pluralismo político. Tudo bem? Tá tranquilo? Bacana. Nós temos um parágrafo único, né? Importante o texto. Olha só. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Então a ideia da soberania que nós vimos no inciso primeiro volta aqui no parágrafo único, que é de onde emana o poder da República Federativa do Brasil, emana do povo. Essa é aquela soberania interna que a gente estava conversando, né? Aliás, o ministro Ernesto Araújo, nos seus textos, ele tem, nos seus discursos, ele tem feito muitas referências a esses incisos que nós trabalhamos aqui hoje, né? E isso não é sem razão, porque ele está se atendo a essa ideia de República Federativa do Brasil. Então esses são os nossos fundamentos. Nessa perspectiva é que atua a política externa. Claro, quando você for dar uma resposta de direito internacional, para a banca de direito internacional, você vai fazer referência a esses fundamentos. Então se liga em que prova você tá, tudo bem? Prova de política internacional você viu na primeira parte do vídeo. Prova de direito internacional você está vendo agora na segunda parte do vídeo. No caso do parágrafo único, todo o poder emana do povo, e aí o povo exerce de duas maneiras. Ou pelos representantes, daí a importância do Congresso Nacional, daí a importância do presidente da República, porque eles foram eleitos, eles têm a representatividade
do povo, né? Eles têm a procuração, digamos, né, do povo, e o povo também pode se expressar diretamente nos termos da Constituição. Aí são os casos de plebiscito, referendo, iniciativa popular, que a gente vai ver também mais à frente no inciso 14, tá bom? Queridos, trouxe aqui um olhar dos fundamentos da política externa para a prova de direito internacional, artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Prazer enorme estar com vocês mais uma vez e até o próximo vídeo.